O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco na RIT, é a Rede Internacional de Televisão, e esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. E desde já eu quero agradecer pela sua participação, a sua audiência e também a sua companhia agradável de todos os domingos. Nós temos esse encontro, e o Noite com os Adoradores de Deus é um programa feito para você, para sua casa, para sua família. É um programa musical, mas também falamos de Deus, falamos de coisas boas. Nós vamos já receber os nossos convidados desta noite. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, como todas as noites são abençoadas, como todos os nossos dias também são abençoados. Mas antes, eu tenho sempre aquele recado que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, declara: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que coisa tremenda. Nós, além de clamar ao Senhor, Ele vai nos anunciar, Ele vai nos instruir em coisas grandes e coisas firmes. Tudo que Deus dá para nós são coisas grandes e coisas firmes. Basta você clamar, não só em momentos de adversidade. A Bíblia Sagrada declara que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, mas tem momentos que é necessário clamar. Clamar é erguer a sua voz e pedir socorro somente àquele que pode nos ajudar. E se você clamar, a palavra de Deus declara: eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você clamar, Deus ouve e Deus responde. Eita, povo de Deus, vamos clamar, porque se clamar, Ele vai responder. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Dá lugar, irmão, dá lugar, que o anjo do Senhor veio te abençoar. Ele ouviu o teu clamor e a tua oração. O teu fardo ele já carregou, seu precioso sangue por ti derramou. Como ovelha muda foi sacrificado só por amor. Só tu és digno de adoração. É todo teu, Senhor, o meu coração. Tenho nova vida, agora sou feliz, porque tu estás em mim, Jesus. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Dá lugar, irmão, dá lugar, que o anjo do Senhor veio te abençoar. Ele ouviu o teu clamor e a tua oração. O teu fardo ele já carregou, seu precioso sangue por ti derramou. Como ovelha muda foi sacrificado só por amor. Só tu és digno de adoração. É todo teu, Senhor, o meu coração. Tenho nova vida, agora sou feliz, porque tu estás em mim, Jesus. Se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se
se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Se clamar, se clamar, se clamar, com fogo nosso Deus responderá. Se clamar, se clamar, se clamar, fogo do céu nosso Deus enviará. Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. E se clamar, ele responde? Claro que ele responde e ainda anuncia coisas grandes e maravilhosas. Que Deus abençoe a você, dando início aqui ao nosso programa Noite com os Adoradores de Deus. Agora nós vamos receber essa dupla abençoada. É um casal, tem muita história, uma vida de transformação, algo que Deus fez maravilhoso na vida deles. Tem uma novidade e eu vou deixar para eles contarem. Então, recebendo com muita alegria a dupla, Aline Araújo e Leandro. Vem para cá, Aline Araújo, vem para cá, Leandro. Que Deus te abençoe, Aline. Seja bem-vinda mais uma vez, Leandro. Deus te abençoe, meu querido. Fique à vontade. Vai ser aquela noite abençoada que eu tenho certeza, onde o nosso Deus vai fazer coisas grandes. Mas antes, você em casa, você vai poder ver um VT que fala sobre a história e a trajetória dessa dupla. Veja esse VT, já já voltamos. Leandro e Aline Araújo construíram uma história marcada por fé, superação e adoração, que hoje inspira ministérios em todo o Brasil. Desde o nascimento, ambos enfrentaram grandes desafios de saúde. Aline nasceu com complicações no parto e teve a cabeça deformada, mas foi totalmente restaurada pela graça de Deus. Leandro, ainda recém-nascido, recebeu um diagnóstico sem esperança por parte dos médicos, mas também recebeu um milagre e teve a saúde restaurada. O encontro dos dois aconteceu na juventude, quando Leandro dava aulas de violão para Aline. A afinidade entre eles cresceu e logo se tornou amor. Em 2007, iniciaram um namoro. No mesmo ano, ficaram noivos e oficializaram a união em abril de 2009. Desde então, além do casamento, formaram uma parceria no louvor. No mesmo ano do casamento, Leandro lançou seu primeiro álbum solo, com participação de Aline. Seguiram ministrando juntos em todo o país. E Aline, cada vez mais presente, passou a ser reconhecida por seu chamado. Em 2016, Leandro foi convidado para cantar em um congresso, mas não queria repetir nenhuma de suas canções. Decidiu, então, apresentar uma nova música, Eu Profetizo, com Aline. Quero adorar. Foi o início oficial da dupla. O álbum Eu Profetizo foi lançado em 2017 e no ano seguinte veio o primeiro videoclipe, gravado em Teresópolis. Em 2023, relançaram a música em uma nova versão. Em novembro de 2024, assinaram com o selo Graça Digital e deram início a uma nova fase do ministério com o projeto Calma Filho. Hoje, congregam na Igreja Evangélica de Jesus, sob a liderança do pastor Jean Coutinho. A trajetória de Leandro e Aline Araújo é um testemunho vivo de que quando Deus une propósitos, Ele também prepara o caminho, transformando desafios em ministério, fé em testemunho e amor em missão. Que maravilha, sucesso! É Aline e Leandro, sucesso e novidade abençoada, chegando com novidade. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Para nós é uma alegria poder receber e que essa novidade aí, porque o VT aí já contou aí o que realmente vocês são, o que realmente Deus preparou. Agora, nós sabemos que tudo tem o seu início. Aline, minha querida, como foi essa alegria que Deus fez com você de ser chamado pela graça mesmo? Eu já quero começar com a notícia boa, né? Essa é a notícia boa, porque notícia boa nós temos que publicar mesmo. Verdade. Como foi a sensação? Depois eu faço a mesma pergunta para o Leandro. Eu quero saber de você como foi a sensação de assinar
esse contrato aí com a Graça Music para fazer a distribuição daquilo que já existia na vida de vocês? Sim, a sensação é de gratidão pela bondade de Deus, né? Pelo que Deus tem feito, porque se nós chegamos até aqui é porque a boa mão do Senhor nos fez chegar até aqui. E o Senhor nos fez viver esse momento assim maravilhoso, um momento em que anteriormente nós não esperávamos que iria acontecer, já estávamos assim achando que não ia acontecer mais, mas aí o Senhor ele sempre nos surpreende e nos agraciou com esse contrato. Esse Glória Deus a Deus. É tremendo. É. Meu querido Leandro, vale a pena então confiar e aguardar, porque Deus tem um momento exato de todas as coisas. O que você tem a falar, a complementar sobre a fala aí da sua amada, porque eu creio que a sensação é grande. Conta pra gente. Sim. Bom, eu assim, fiquei muito feliz, né? Para nós foi um privilégio. No dia que nós assinamos o contrato, eu até falei com o pastor Tiago Pérez a respeito disso, né? Da história que eu tinha em relação à graça, né? A Igreja da Graça, na minha adolescência, né? Porque eu tocava lá no Rio de Janeiro, em Sepitiba. Eu tocava, meus dois amigos me levaram, na verdade. Eles tocavam e eles me levaram, porque na época eu estava meio que afastado. E eles foram lá na minha casa, falaram com a minha mãe, a partir de hoje nós estamos pegando o Leandro, e o Leandro vai para a igreja com a gente. E eles me levaram para a Igreja da Graça lá em Sepitiba, e eu comecei a cantar lá com eles. Então ali eu vim conhecendo a gravadora, a Graça Music, comecei a acompanhar alguns cantores, né, conhecer os cantores. Eu cheguei aí a alguns trabalhos feitos pelo missionário R.R. Soares, ficava lá embaixo e já sonhando isso. E quando foi mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tive um sonho que nós fomos convidados para ir na gravação do projeto do Bob Jonathan, que hoje é o nosso produtor, né, é um amigo de muitos anos, e ele convidou a gente para ir. E depois que nós fomos lá, eu tive um sonho, que a Aline e eu, nós estávamos gravando um projeto lá na Graça Music, e por sinal no mesmo estúdio que nós gravamos agora o projeto novo, né? E eu falei assim, caramba, na época eu falei assim, Aline, eu tive esse sonho, mas não é possível. Era tão real que eu falei para a Aline assim, a gente estava tomando café, que é um momento que a gente gosta muito de conversar, eu falei para ela assim, eu queria nem ter acordado. E aí hoje, depois de uns 2 anos, ver isso acontecendo, aí eu falei isso com o pastor Tiago, né? Já acompanhava desde lá de trás, fui nas vigílias que te faziam em Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, inclusive o pai do pastor Tiago participava dessa vigília. Pastor Donizete Isso, Pérez. e ele falou, rapaz, tu lembra do meu pai? Eu falei assim, pastor, era tanta gente, eu não lembro de todo mundo, mas eu vivi esse momento. E hoje está fazendo parte dessa família, que é a forma que eu vejo, né? Que é uma família, de fato. Para mim, para minha casa, é um grande privilégio. Alguns anos atrás, eu fiz uma listagem de algumas gravadoras, e eu pontuei e eu comecei a orar. E a gravadora que estava na frente ali, que eu falei com Deus, Senhor, eu queria muito que o Senhor nos desse a oportunidade de estar nessa gravadora, que era a Graça Music. E aí hoje a gente está lá compondo aí o selo da Graça Digital, dentro da Graça Music, vivendo isso. Para nós é um privilégio e assim, a palavra é gratidão a Deus pela vida das pessoas que tem sido canal, que tem sido bênção, pastor Tiago, Beth Prado, Tânia, toda a equipe, né, os cantores que também nos receberam muito bem, os produtores que têm nos abraçado com muito carinho. Então assim, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os meus irmãos, essa família, e para nós é um privilégio. Que maravilha. Graças a Deus por isso. Que maravilha. E aproveitar e mandar um abraço aí, né, para todo o cast Graça Music, mandar um abraço aí para todos os nossos companheiros que trabalham lá, Tiago Pérez, Tânia, Beth, todos os demais que ali trabalham. Que Deus abençoe vocês e realmente o que o Leandro falou é verdade. A Graça Music realmente é uma família, né? Sim. Eu já estou na Graça Music há 25 anos. Lá é uma família e quando eu chego no Rio de Janeiro eu sou abraçado com muito carinho, com muita alegria. Agora, o Aline, quando você conheceu o Leandro, minha pergunta é, você já cantava quando você conheceu o Leandro, quando você olhou e falou assim, será Jesus que é ele?
Você já cantava quando você conheceu? Ou foi quando vocês dois casaram e Leandro percebeu e você percebeu? E Deus também apontando, porque Deus, ele une propósito. E quando Deus uniu vocês, foi justamente para esse propósito. Mas você já cantava quando você conheceu o Leandro? Exatamente, Deus une os propósitos. Eu cantava nos grupos, no grupo da igreja e tal. Assim, tinha uma oportunidade e outra, porque a Assembleia de Deus tem as oportunidades, né? Uma oportunidade e outra, mas não tinha desenvolvido. Uhum. E na época que eu me converti com 19 para 20 anos, os meus pais já congregavam lá, os pais do Leandro, a irmã do Leandro, todo mundo congregava lá, Olha menos aí. ele. Aí depois Leandro ele tava passou... Estava guardado Tá. o Leandro. Tava. Que legal, velho. E aí ele me viu cantando e começamos uma amizade, que foi a aula de violão que passou ali no Olha, vídeo. é tem um verdade. começo Que ele me mesmo. dava aula de violão todos os dias, de graça. Opa! Não era, Sem nenhum não era interesse. totalmente de graça, não. Ele estava de olho. E eu levava de boa, porque eu realmente queria aprender violão. legal. Enfim, nós começamos a namorar, eu não aprendi a tocar violão até hoje, Olha aí. porque acabou a aula, Mas o propósito era outro. mas o propósito era outro. E começamos a cantar juntos, né, no namoro, no noivado. E assim que nós casamos, ele gravou o primeiro CD dele solo, Aham. gravou 1, 2, 3 CDs solos. Já tinha 3 CDs. Tinha 3. antes Eu de insisti, sozinho. Antes de formar a dupla. Sim. Você já Sim. tinha Já tinha 3 três solos. Sim, sim. E aí, em 2016, como também foi dito, nós formamos a dupla com a canção Eu Profetizo. Que maravilha. Então eu queria que vocês cantassem agora para nós. Você em casa vai poder ser abençoado. Essa canção, a primeira canção é Calma, Filho. Sim, canção então de vamos lançamento. receber Aline e Leandro aqui no palco dos Adoradores de Deus. Canta para nós. Pai, não quero mais me rendir à dor. Eu quero desistir. Não dá mais pra mim, não. Angústia me alcançou. As forças eu perdi. Segura em minhas mãos, senão eu vou cair. Calma, filho, estou contigo, sou seu amigo, não é seu fim, não. Está difícil, mas é preciso. Estou no barco, eu sou seu pai. O vento vai passar, o mar vai acalmar. Eu vou te atravessar e você vai chegar. Segure minhas mãos e volte a caminhar. Filho, confiar em mim. A bênção vai chegar, a porta vai se abrir. É só perseverar e não desistir. Filho, estou aqui, eu vou te exaltar. É só confiar em mim. Uou, uou, filho, confiar em mim. Vamos, não é seu fim, não é seu fim. Calma, filho, estou contigo, sou seu amigo, não é seu fim, não.
Tá difícil, mas é preciso. Estou no barco, eu sou seu pai. Oh, eu sou seu pai. Oh, Eu sou seu pai. Calma, filho, estou contigo. Sou seu amigo, eu sou seu pai. Maravilha! Calma, calma, amigo. E você está tendo calma? Porque um dos maiores segredos do sucesso é você manter a calma. A calma também pode ser interpretada como prudência. Sim. A prudência é algo de suma importância. Essa canção me fez lembrar de Daniel, quando Daniel estava lá como escravo lá na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou muito angustiado, mandou chamar os magistrados, mandou chamar os adivinhos, e eles não conseguiram interpretar, nem dar interpretação e nem o significado. Ele ficou injuriado, mandou fazer um decreto para matar os sábios e incluiu Daniel. E Daniel, a primeira coisa que Daniel teve foi prudência em falar com Arioque. Então as canções de vocês, elas têm essa finalidade também de alertar as pessoas. Leandro, para você, as composições, você também compõe, né? Sim, sim, compõe. Os cuidados que deve ter com as composições, principalmente para quem compõe hoje, na fase que nós estamos em, quais os cuidados que tem que ter para se compor, para mandar a mensagem cantada, que é a palavra de Deus também. Eu procuro sempre compor algo que seja cristocêntrico, né, uma mensagem que seja Bíblia, né? Eu gosto muito de fazer isso dessa forma, analisar o contexto, né, para que, de fato, aquela mensagem ela possa trazer de uma forma produtiva, né, transformação de vida para aqueles que vão ouvir, né, serão acessados aí, porque é uma palavra, é a palavra sendo pregada através do louvor e o intuito, de fato, é que vidas sejam transformadas. Isso é importante. O Aline, agora a questão, né, da saúde, né? Teve fases da vida de vocês que vocês enfrentaram desafios aí na saúde, foi batalha, foi guerra. Eu queria que vocês compartilhassem isso conosco mais uma vez, que é muito importante nós falarmos do que Deus continua fazendo, porque tem muitas pessoas que acham que Deus não está mais curando. Deus cura, Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? A palavra dele é real, nós temos que extrair dele poder curativo, porque quando a mulher hemorrágica falou, se tão somente eu tocar, eu terei. Quando ela tocou, Jesus sentiu sair dele virtude. Então tem que extrair virtude de Deus no clamor, ainda não desesperar. Conta pra gente essa fase, o que realmente ficou de experiência para você nessa fase que não foi fácil. Foi dito no vídeo, a minha mãe ela teve complicações no parto. E a minha mãe ela é do tamanho do Leandro, ela é grandona, mas o meu pai é baixinho, então eu puxei meu pai. Então você puxou seu paiinho. Puxei. E a fisionomia da mãe. E a fisionomia da minha mãe. E eu, um bebezinho de apenas 45 centímetros, consegui ficar presa na costela da minha mãe. E fiquei de pé, eu não virei. Aí, na época, porque já tem um tempinho, não muito tempo, não tinha-se muitos recursos medicinais e foi muito difícil. O médico teve que realmente empurrar, usar a força para retirar, porque isso aqui meu ficou preso na costela da minha mãe. Que coisa. E criou essa nuca deformação. ficou presa? Sim. E aí criou essa deformação, que eu nasci com o rosto assim, bem fechadinho, a testa quase que colada no queixo. E assim, graças a Deus, quem me vê hoje, sou perfeita. Graças Isso aí. Graças à bondade do Senhor. E hoje eu não tenho mais, com 1 ano de idade eu já não tinha mais deformidade nenhuma. Graças a Deus. Que maravilha. E quando a inspiração de você ir para a igreja, Aline, claro que sempre tem as questões do avô, o que as pessoas mais falam, não, minha avó me levava, meu vovô me levava, meu pai me levava. No seu caso, você já nasceu no lar
cristão ou não? Não. Essa inspiração de você ir para a igreja, de você se converter, você lembra dos detalhes quando você se converteu? Como foi o primeiro dia que você teve o seu encontro verdadeiro com Cristo, né? Sim, foi há 20 anos atrás. Aham. Eu já ia, assim, minha mãe não... Eu não fui criada no lar evangélico. Aham. Minha mãe se converteu, eu já devia ter uns 10 anos de idade, por aí. Meu pai depois. E aí eu comecei a ir na igreja com a minha mãe. Comecei a ir, frequentar. Só que aí ela sentava lá no grupo das irmãs e eu não queria saber de nada. Eu sentava lá junto com ela no grupo das irmãs. Só que teve um dia que teve um congresso das mulheres e eu não podia estar ali no meio, porque eu não fazia parte do grupo. E eu fiquei lá atrás. E aquele dia, assim, Deus falou tão profundamente comigo que, assim, o meu lugar não era lá atrás, mas o meu lugar era junto com a igreja, estar ali participando, envolvida e tal. E eu me senti muito tocada naquele momento, porque, assim, Deus falou comigo, seu lugar não é lá atrás. Não é que eu tinha que estar lá na frente para as outras pessoas, mas eu tinha que estar junto com a igreja e não isolada, porque o membro fora do corpo, ele morre. Com certeza. E aí, eu muito tímida, eu ainda sou tímida, mas eu era muito, muito, muito extremamente tímida. Então, eu não tinha coragem de ir lá na frente. E o pastor, na época dos meus pais, ele toda vez que acabava o culto, meus pais iam cumprimentar ele no final, e ele me fazia o apelo. Todos os dias, todos os cultos que eu ia, ele fazia o apelo no final. E naquele dia eu fiquei esperando. Quando ele vier falar comigo, eu vou entregar minha vida para Jesus. E aí ele conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Eu falei, gente, ele não vai vir até a mim hoje que eu quero. E aí ele veio, fez a pergunta e eu entreguei a minha vida para o Senhor. E assim, Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele cuida e ele zela e ele corrige o filho que ama porque ele ama. E ele te faz ter calma, ele te faz ter prudência, ele te dá o direcionamento. O Senhor, ele cuida das nossas vidas. Ele cuida de tudo. Sim, sim. Ele cuida, ele jamais perde os detalhes. E Exatamente. você, Leandro, quando você realmente inicia a sua chamada, você começou já cantando? Quem foi que te levou para a igreja? Como foi o seu encontro? Porque sempre tem um dia de nós termos nosso encontro, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu nasci no berço. Não. Quem não nascer da água e do espírito, nascer no lar cristão é uma coisa, não existe nascer no berço. Você nasceu no lar, nascer da água e do espírito. E o dia que você realmente aceitou Jesus, que tudo mudou na sua vida. Diferente, né, da Aline, né? Eu venho de uma família cristã, né? E eu cresci, quando nasci, né, o primeiro filho, eu tive algumas complicações de saúde, como a Aline teve. Eu também tive depois que nasci. Fiquei muito mal. Na verdade, fiquei entre a vida e a morte. E chegou um dia que a minha mãe me contava. Eu cresci ouvindo minha mãe falando isso. E ela disse que um dia o médico entrou em contato, né? Acho que não tinha, na época, não tinha telefone, essas coisas. Ou ia lá, parecia um pessoal lá na porta e pediu para meus pais ir no hospital, se comparecer. E quando chegaram lá, eles foram com uma tia minha, que até faleceu, tia Catarina. O médico virou para minha mãe e falou para meu pai, falou assim, eu trouxe vocês aqui porque o Leandro, ele não vai passar dessa semana. Olha aí, rapaz. Ele vai morrer. Batalha. A situação dele complicou, ele teve uma piora e ele não vai suportar. Aí minha mãe desabou, começou a chorar. Só que nesse meio tempo de choro da minha mãe, a minha tia Catarina começou a sorrir. Ela começou a sorrir e o meu pai, já mais observador, né? Percebendo que minha tia estava sorrindo em meio àquela notícia ruim, negativa, né? Que eles estavam recebendo, ele perguntou para ela: ô, irmã Catarina, por que a senhora está sorrindo? Aí ela falou com o médico que deu a notícia. Ela disse assim: doutor, ele não vai morrer não. Ele não vai morrer não, doutor. Deus está me mostrando ele já grande, pregando a palavra, cantando, tocando guitarra na igreja e Deus usando ele para uma geração. Eu cresci ouvindo isso. A minha mãe sempre falou isso comigo. Então, desde pequeno, eu já tinha em mente do que Deus queria que eu vivesse. A certeza de que Deus tinha me chamado para viver esse ministério, para viver o que nós vivemos aí ao longo desses anos, né, em 16 anos. Então,
Daí eu fui buscando a Deus, estudando, comecei a aprender guitarra, né, violão, melhorando, fazendo aula de canto, já me preparando. Então eu cresci já tendo em mente o seguinte: eu quero viver o chamado de Deus para minha vida. E é nisso fui crescendo, me batizei e estou aí com a Aline hoje aí, exercendo, né, nesse chamado. E é só sucesso. E graças a E Deus. é só alegria. Só alegria. É por isso que a questão, quando Deus ele chama, que na verdade Deus nunca erra. Essa é a verdade. As lutas vêm, as batalhas vêm. Você em casa, talvez você esteja passando por algum problema de saúde. Você em casa, porque o programa Noite dos Adoradores é um programa musical, mas por isso tem Noite dos Adoradores. Então nós adoramos a Deus e adoramos a Deus com histórias como essas, né? Do Leandro, da Aline. Talvez você esteja com a situação, não seja você, mas também tem uma família com algum problema. Você viu que a titia, né? A titia começou a sorrir. E ela profetizou e Deus realmente não erra. Se cumpriu. E Deus realmente, ele jamais pode vacilar, porque não existe contradições na Bíblia. E a experiência, Aline, nessa trajetória que vocês têm, o tempo passa e nós vamos crescendo, as experiências vão aumentando, cada dia é um dia, cada momento é um momento. Como vocês foram assinar no Graça Music, que já foi outro momento, você esperava isso, né, de Deus propagar vocês para o mundo, porque depois da gravadora, com certeza, algo de bom já aconteceu. O que aconteceu de bom depois desse contrato aí, dessa assinatura aí do contrato no Graça Music, Aline? Sim, muitas coisas boas já têm acontecido, né? Experiências com Deus, experiência com as pessoas. Essa canção, Calma Filho, ela foi a canção de lançamento pela Graça. Essa daí, então, foi o lançamento. Foi a Calma Filho. Calma Filho. Fizeram clipes também dessa música? Sim. Foi Olha lançado em janeiro desse ano. Olha aí que maravilha, hein? Então, quer dizer, a primeira vez que vocês vieram aqui no Noite com os Adoradores, tinha o contrato? Não. Opa. Não tinha. Então, peraí. Então, a Noite com os Adoradores também é uma porta. Então, foi um divisor de águas aquela vinda de vocês. Sim, foi benção. Olha que interessante. Ai, pastor, então eu quero ir aí. Eu quero ir porque Deus vai abrir porta, sim, mas então ora a Deus, que é Deus que faz milagres. Sim. E vocês esperavam essa repercussão, então foi algo de Deus. Foi. E Sim. como foi a sensação de alguém ligar, vocês mandaram o trabalho de vocês, como foi o Tiago entrou em contato? Quem que pode falar de vocês dois? Então. Quem é que fala mais em casa? É você ou é ele? Em casa? Quem fala mais? Em casa acho que é ela. Tu fala bastante. Só que no público ela é mais tímida, né? E eu sou mais falador. Então, foi assim. Nós fomos, né, na gravação do Bob Jonathan, que é um amigo querido. E lá a gente já tinha desistido. Antes disso a gente não queria mais investir em trabalho nenhum. E a gente já vinha investindo, fazendo vídeos e não acontecia. E aí chegou um momento que a Aline e eu, nós sentamos e conversamos. Falamos, a gente gosta de agir dessa forma, né? Assim, a gente senta, acorda, tudo direitinho. E aí nós falamos, não vamos mais gravar, não vamos mais investir. E nesse meio tempo a gente falou assim, vamos continuar do jeito que a gente tá, vamos pregando, fazendo as obras missionárias que a gente ama fazer. E ponto. Aí nesse meio tempo o Bob, ele me mandou uma mensagem e falou assim, rapaz, aquela música de vocês, eu profetizo, que era numa outra versão. Eu tô ouvindo ela aqui, ela é muito boa, mas ela não acontece, não. Eu acho que ela acontece. Por que vocês não tentam fazer uma nova roupagem dela? Eu falei, Bob, a gente desistiu. Ele falou assim, cara, não desiste não. Foi assim comigo também. Desiste não. Eu falei, tá bom, então vou conversar com a Aline. Aí fomos conversar. E a Aline virou pra mim e falou assim, então vai ser a nossa última tacada. Nós não vamos fazer mais. Decidido. Vai ser a última. Decidido. Se Deus quiser fazer mesmo, cumprir o que Ele falou, assim, essa vai ser a nossa última tacada, a gente não vai mexer mais. Aí fizemos. Nesse processo, fomos lá na gravadora, o Bob convidou a gente para ir, ele apresentou a gente ao pastor Tiago. Muito gente boa demais, muito. Né? Simples. Sem palavras. E recebeu a gente ali muito bem, toda a equipe que receberam a gente muito bem. Aí nisso o Bob falou com ele que a gente tinha uma música, né? Tava gravando uma música. Eu só manda pra gente. Aí nós mandamos. E aí começou, a gente depois
a gente acabou passando por alguns processos também, né, Aline? Nós, em relação à vida, né? E a gente naquela luta, naquela dificuldade. E um dia teve a Expo Cristã. Olha aí. No dia da Expo Cristã, nós tínhamos um compromisso de ministrar numa igreja. Só que eu estava com uma vontade de ir na Expo. Mas eu falei assim, mas eu tenho um compromisso. Como que eu vou na Expo? Não dá para eu ir. Aí eu falei assim, poxa, Aline, seria legal a gente ir na sexta-feira, né? Seria o único dia que daria pra gente ir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que trazer vocês de novo, pra gente continuar desse ponto. E vocês vão voltar aqui, porque o tempo é corrido. Sim, sim. Corre, passa rápido. Sim. Eu queria desde já, mas não vai ficar por aí não. Eu vou até anotar. Anota aí, produção, para trazer Leandro e Aline, que a gente vai continuar desse ponto. Agora me conte daquela vez que você veio, o que foi que aconteceu depois da Expo Cristã. Aí nós vamos continuar e vai ser coisa boa. Vai voltar com coisa boa, coisa nova. Sim, porque dali é a continuidade da Graça Music. Então vai ter da gravadora. Então vai ser a vinda da continuidade desse programa. Que maravilha. Quero agradecer mais uma vez, Aline, agradecer o Leandro. Obrigado, pastor. Muito obrigado por ter vindo. Hoje foi corrido para vocês, a gente aproveitou esse espaço, vocês estando aqui, para a gente fazer essa entrevista, para falar também desse acontecimento legal. Eu quero agradecer, bem rapidinho, o contato, como é que o pessoal pode fazer para encontrar vocês. Fala de plataforma digital, canal do YouTube, Instagram, contato, como fazer para encontrá-los. Agora é a Aline. Sim. Essa parte ela fala. Para encontrar a gente é muito fácil. O telefone é o 5521 98102 1025. 5521 98102 1025. E Leandro e Aline Araújo, em todas as plataformas digitais e em todas as redes sociais. É só colocar Leandro e Aline Araújo, já aparece a gente lá. E é só vitória. E nós vamos para o intervalo comercial, mas olha, não sai daí não, que ainda tem muito mais Noite com os Adoradores. E nós vamos com a canção que deu para eles o contrato Eu Profetizo. Profetiza! Deus abençoe, Aline, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez e volte sempre. Amém. Não vou desistir, nem deixar o inimigo roubar a minha fé. Mesmo que as lutas me impeçam de enxergar, não desista, irmão, porque hoje na tua vida Deus está entrando com solução. Levante a cabeça, comece a Deus clamar, clamar. Faz o milagre da cura, o milagre da libertação, o milagre dentro da tua casa. Eu profetizo, meu irmão. Circunstâncias giram, não, você não pode desistir. Eu profetizo, Deus mudando a tua vida aqui nesse lugar, arrancando as feridas pra te exaltar, derrubando as muralhas, te colocando de pé. Eu profetizo, a partir de hoje vai ser diferente. Você não pode desistir.
Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus. Que alegria, uma noite memorável, uma noite que com certeza vai ficar marcada na sua vida. Todos os nossos dias são dias abençoados. Nós estamos recebendo com muita alegria essa pessoa abençoada, esse adorador, acima de tudo, homem de Deus. E você vai relembrar, principalmente você que teve o seu encontro de... Quando você conheceu Cristo, você vai lembrar. Estamos recebendo com muita alegria ele, Marquinhos Gomes, com alegria. Olha aí. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você, de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande. Ele não desiste de você, Ele se importa, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. E Ele não desiste, e Ele não desiste, Ele não desiste. Que maravilha. Amigo pastor Fernandes. Ei, rapaz. Que saudade, hein, meu amigo? Ah, rapaz, a saudade é grande. E você em casa aí, você voltou ao tempo, porque quando ele entrou ali eu já voltei ao tempo. 97, meu primeiro CD gospel que eu comprei, General de Guerra. Até hoje eu escuto essas canções e nós estamos aqui se deliciando. Mas já já nós vamos voltar com o Marquinhos Gomes, batendo esse papo abençoado. Mas olha, nós preparamos um VT para falar sobre esse homem que marcou a história e até hoje está marcando. Se liga aí nesse VT que conta a trajetória desse adorador de Deus. Se liga em casa. Com mais de 30 anos de carreira, Marquinhos Gomes é um dos nomes mais respeitados da música gospel brasileira. Filho de pastores da Assembleia de Deus, cresceu cercado pela palavra e pela música. Ainda jovem, integrou o grupo Altos Louvores, onde iniciou sua caminhada ministerial até lançar o primeiro álbum solo, em 1995. Desde então, construiu uma trajetória sólida, com mais de 20 projetos lançados e mais de 30 milhões de cópias vendidas. Canções como Rei da Glória, Não Morrerei,
E Ele Não Desiste de Você marcaram gerações e continuam impactando vidas em todo o país. Nas plataformas digitais, Marquinhos também mantém relevância. No Spotify, acumula milhões de plays com músicas que se tornaram hinos. No YouTube, seus videoclipes, ensaios e conteúdos especiais seguem alcançando milhares de pessoas diariamente. Ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Em 2025, lançou o primeiro volume do projeto Recordar. Uma série que revisita composições do início de sua jornada ministerial. Como vai a sua vida? Faixas como O Amor Nunca Perde, Se você quiser ser feliz, Cristo Te Levantará e Deus do Impossível reafirmam o legado de um dos maiores nomes da música cristã no Brasil. Além dos próprios lançamentos, é compositor de músicas gravadas por artistas como Fernanda Brum e Aline Barros. Uma de suas canções foi regravada ao lado do cantor Péricles, reforçando sua influência também no cenário secular. Casado com Luciana Gomes e pai de Gabriela e Ana Vitória, Marquinhos segue firme em sua missão. Mais do que uma voz marcante, é um ministério que permanece vivo, atravessando o tempo com consistência, unção e verdade. pois só Cristo te levantará. Eita história, Marquinhos Gomes! Que coisa boa. Eu tenho certeza que nessa hora muitas pessoas em casa, Marquinhos Gomes, estão voltando ao tempo, porque eu voltei ao tempo. Isso é muito bom acontecer, porque nós vamos ficando maduros na fé, mas não podemos perder a nossa essência. E você, rapaz, você não perdeu a sua essência de adorador. É isso que lhe mantém e você se torna de pé. Agora, Marquinhos, a minha pergunta para você, para quem está em casa agora, como manter, meu amigo, essa essência sem perder? E o que mais marca na sua caminhada é a sua simplicidade, rapaz. Porque você não se tornou um popstar. Isso é muito importante acentuar, porque muitas pessoas que crescem, você sabe, e se tornam um popstar, e você manteve aí a sua essência, que eu creio que seja a essência de Cristo. Queria que você desse a saudação para quem está em casa, e você já é sem palavras. Olha, muito obrigado pelos carinhos, sabe? A gente sempre se manteve, eu vim de um lar cristão, né? Sou filho de pastores, meu pai é pastor Luiz Gomes, minha mãe, que hoje dorme do Senhor, a irmã Vanilda. E a minha base foi a escola dominical, sabe, eu fui desde criança, né? Eu fui instruído, como diz a palavra, né? Instrui a criança no caminho que deve andar, né? Exatamente. Para que não se desvie, não se desviará dele. Então, eu cresci nesse princípio da palavra de Deus. Meus pais, eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, porque meu pai disse assim: filho, olha, a fama passa, o sucesso passa, mas o que permanece é a sua intimidade com Deus, né? É a nossa intimidade com o Pai, o Espírito Santo. Então, é isso que nos mantém aqui de pé. E estar aqui no programa, para mim, traz boas lembranças, né? Lembranças do passado. Eu vinha muito aqui na reunião do Senhor, do missionário Edgar Soares, ficava sentado ali na frente. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu fiz posso dizer assim, o programa de TV foi aqui na TV, no Show da Fé. E eu quero agradeço pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo, né? E aqui eu aprendi muito também. Passava aqui o dia todo, né? Aqui eu tomava café, almoçava e jantava, né? Exatamente. Eu vou até ficar pertinho de você, rapaz. O programa está tão especial. Eu sempre quis fazer isso, sair dessa mesa e me aproximar do artista. Rapaz, hoje foi o dia. Hoje foi o dia. Eu sabia que esse dia ia chegar. Porque a minha alegria, né? Não porque é você, é porque todas as pessoas que vêm até esse palco nos causam alegria, né? E nós sabemos que são pessoas que divulgam o nome de Jesus, né? Que falam do nome de Deus. E você é um pregador da música, porque as suas canções são canções que realmente elevam a pessoa de Cristo. Então é isso que é importante. Agora a sua trajetória, Marquinhos Gomes, é marcada de sucessos, mas também tem uns desafios, né? Eu queria que você me contasse
o primeiro desafio, um grande desafio que você enfrentou, que quase faz você dizer, olha, não é isso que eu quero não, mas porque tem uns desafios. Queria que você compartilhasse conosco qual o desafio que você lembra que realmente fez você até quase desistir, mas você não desistiu não, como você cantou. Se ele não desistir de você, você não pode desistir dele. Não, meu maior desafio foi em 2001, para 2001 ou 2003, né? Eu lembro que eu saí de uma gravadora, eu estava numa gravadora chamada MK, meu contrato tinha terminado e não sabia o que fazer, né? Não sabia para onde ir. E o meu maior desafio foi, tipo assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que a gente vai... Então eu resolvi seguir uma carreira independente, né? E eu lembro que nessa época eu não tinha Graça Music, não existia a gravadora. Ainda não. Não existia. Eu vinha aqui muito na igreja, né? Eu cantava aqui, às vezes eu vinha aqui assistir. E uma certa vez, eu em oração, fiz um propósito com Deus. E aí o missionário me viu aqui na reunião e mandou subir. Que legal, olha que coisa Mandou bacana. subir para cantar, para fazer o programa, o Show da Fé. Acho que eu fui o primeiro cantor. Eu acho que o missionário nunca abriu, né? Não, é muito... Era muito fechado. Você foi um dos primeiros. Ele trouxe muita gente boa, mas você, eu lembro que é um dos primeiros, sempre pedia, né? Sempre pedia para trazer. E esse o meu desafio foi porque assim, eu precisava manter na mídia, precisava manter. Então, eu pensei, eu vou lá, vou sentar lá. Né? Eu vou orar para o homem ver. Aí o homem me viu, eu subi, e ali foi uma benção, porque naquele período, 2003, eu sei que eu rompi esse desafio, porque assim, como o Show da Festa chegava em todas as cidades, todas as cidades, e em um horário nobre, horário da Globo, horário até hoje continua. Novela. E o missionário, não, filho, vem pra cá, filho, sobe aqui, canta aqui com a gente. E a banda tocando, e eu lembro, quando eu saía daqui, eu já saía com um show pro Brasil todo. Já. Que maravilha. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, inclusive eu vim aqui hoje para agradecer a Deus, agradecer a igreja, agradecer o senhor, agradecer o missionário, porque esse foi o meu maior desafio, porque eu não sabia para onde eu iria. Para onde iria. Deus lhe deu a direção. Deu a direção. Você orou, tá vendo que tudo então, você que está em casa aí nos assistindo, observe que tudo é feito debaixo de oração. Né? Quando você ora, Deus lhe dá a direção. Então eu vou lá, eu vou sentar, Deus, faça esse homem me ver. E realmente, primeiro quem te viu foi Deus. Depois o missionário te viu. Na verdade, Deus te viu atrás das malhadas, como fez com Davi. Né? Davi era o desprezível da família, mas Davi cuidava das ovelhas. E você tem esse cuidado com a sua vida, você tem um cuidado com o nome de Jesus. E a Bíblia é bem clara, eu honro aos que me honram. Se você honra Deus, você é honrado, rapaz. Meu pai... não tem como Deus não honrar. Não, ia acontecer um fato engraçado. Eu cheguei aqui, aí o missionário falou assim, ô meu filho, gente, que tinha aqui um alfaiate, né? Aí ele queria que eu botasse a gravata, o terno e gravata, eu tava mal arrumado, e tava mesmo, né? Aí eu disse, ô Glauber, vai lá levar ele no alfaiate lá para poder... Exatamente. Aí eu me vesti lá no alfaiate, com o terno e gravata que ele queria, e isso ficou marcado para mim. Ficou, e na época era a Garbo, né? A Garbo fazia essa parceria. A Garbo. Não, interessante, você vai lá, troca a roupa do cantor, que tá mal vestido, e aqui nosso programa tem um padrão, ou seja, até a roupa Deus foi bom com a gente, né? Nos detalhes. E alguns encontros seus, alguns festivais que você vai, igreja, que é culto, o seu show é um culto, né? A gente chama de show, mas a gente sabe que é culto porque você também fala de Jesus, as canções elevam. E em alguns eventos você está bem, está bonito, está bem apresentável também. Você não perdeu, mas está vendo? Isso que é legal. Não tem a roupa do show, não, né? Não. A gente... É a roupa do obreiro ainda, né? Opa, essa é a posição. Ô Marquinhos, canta mais uma para nós então. Essa próxima canção, ele pode ser Não Morrerei? Essa daí é muito forte, hein? Olha aí. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural.
Quando a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé de Abraão, não morrerei. Quando a promessa não se cumpre, tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, e o meu Deus nunca falha e nunca falhou, e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Levante os teus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Tem promessa de Deus não morre não desiste não. Tenha fé de Abraão. Jesus é o Rei da glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória, Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. Ele é, Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode dar Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme, que sempre está vendo tudo. E no piscar de olhos, Jesus toma a frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Que maravilha! Não adianta lutar com as armas do mal, porque Jesus só luta com as armas do bem. E essa canção, rapaz, como eu falei para você, foi o meu primeiro CD que eu comprei, General de Guerra, que tem essa canção. Cantamos muito aqui na igreja, até hoje suas canções são cantadas. Agora, ô Marquinhos, agora a questão do recordar, essa ideia, rapaz, essa inspiração que você teve, uma coisa boa, porque recordar coisas boas é muito bom, porque nós temos recordações. E você trouxe toda a roupagem aí no recordar. Você gostou? Muito bom. Agora, o que inspirou a você a recordar coisas que já tem
Porque muitas pessoas que estão chegando não têm os seus CDs. Hoje, como é tudo plataforma digital, só que hoje nós temos canal do YouTube, está tudo disponível lá. Conta pra gente como foi a inspiração, de como surgiu essa direção que Deus te deu. Começou no projeto do websérie que eu fiz no YouTube, contando a minha história, a trajetória, e fui cantando um pedacinho de cada música, de cada época, né? Desde 1995, 96. E aí surgiu a ideia do Recordar. Que legal. Que a gente vai trazer volume 2, volume 3, volume 4. E quem sabe esse Recordar, trazer o senhor para cantar comigo. Opa. No ritmo do forró, né? No ritmo do forró. Nosso Deus é o Deus de Aí Abraão, Deus de Isaac, vai no ritmo do Jacó. forró, aí dá para rolar. Não, cai na minha praia. Cai na minha praia. Isso é muito importante, essas recordações, porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Só que são coisas que machucou. Agora, a coisa que marcou tem que ser relembrada. Tem que ser relembrada. E essas músicas marcou muito. São mais de 30 anos, né, Marquinhos, aí de carreira. De história. Deus, Desde de 1994, no Grupo Altos Louvores. Comecei no Grupo Altos Louvores, né? Você era um dos cantores principais ou tinha outros? Então, eu substituí o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. O Sérgio saiu em 93. Então, de 94 foi quando eu entrei no Grupo Altos Louvores. Que maravilha. E aí substituí o Sérgio Lopes até a carreira solo. O Grupo Altos Louvores foi um divisor de águas para o seu ministério? Foi dali que você decola para a carreira solo e aí fica conhecido, ou você já tinha esse conhecimento? Não, eu comecei... Altos Louvores foi minha faculdade, né? Que foi minha faculdade. Imagina você cantar do lado do Sérgio Lopes, rapaz. da Eixla. O poeta gospel, né? Gospel, o maior compositor nosso hoje é o nosso irmão Sérgio Lopes. E ele foi meu professor, meu amigo. Eu aprendi muito a compor com ele, viu? Ele é um grande escritor. Né? O cantor, o Chora Israel, né? Chora Israel. É tremendo. Babilônia não é seu lugar. Um beijo, Serginho. Somos teu fã. Trazer o Serginho aqui, rapaz. Vamos orar para o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Olha que letra. Não, é quando todos me deixaram, ele me acolheu. Então, eu cresci com o Sérgio, vendo o Sérgio Lopes compor. A Extra também, eu cresci ouvindo a Extra, né? A vocalizar. A Extra, ela é também uma grande compositora. Muito, muito. Posso clamar. Essa marcou, né? Eu acredito. Eu não vou naufragar. É tremendo. Agora, o que você apontou é muito legal. Isso significa, isso é gratidão. Porque a fala que você colocou aí, que Altos Louvores, foi a sua escola. Isso é muito legal. Escola, a faculdade, né? É a sua faculdade. De adoração. Quando a gente tem essa personalidade musical, você sabe quem você é, mas só que isso não tira você da essência, porque isso que é importante, é isso que mantém uma pessoa, porque você sabe do seu valor, você sabe do seu talento, mas você não deixou essas coisas atrapalhar a sua comunhão com Deus. Eu aprendi que a gente nunca pode esquecer dos pequenos começos, né? É verdade. As pequenas escadas, aqueles que construíram as primeiras escadas para a gente poder subir. Então a gente tem que nunca se esquecer dos pequenos começos. E a canção Águas Cristalinas, rapaz, essa canção é brincadeira. O que você tem a falar? Porque você é um compositor nato. E o que você tem a falar dessa canção? E depois que você fala, eu quero que você nos presenteie aqui, nos abençoe com essa canção em Águas Cristalinas. Eu tava de Vitória do Espírito Santo, de carro, indo para Bahia. E eu estava na estrada, isso foi que em 95 para 96. Uhum. Eu estava indo ali para aquela região de Itabuna, mas eu precisava sair de Vitória do Espírito Santo. E na estrada, Deus me deu essa canção, eu lá atrás do carro, e o Espírito Santo começou a me dar essa canção. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim.
águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Canta comigo, pastor Fernando. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver, meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É um desafio. É um desafio fazer essas melodias, não é fácil. Show da não. fé. Show da fé. Que maravilha, que alegria tremenda, rapaz. E agora isso aí marca demais a nossa vida, porque são canções que elas não ficam. Eu falei aqui em off para você, eu não gosto de usar a palavra velha, né? Porque velha é negócio que não dá mais para usar, coisa velha. As músicas não ficam antigas, né? E quanto mais antiga, melhor. Agora, ô Marquinhos, é uma pergunta, talvez seja difícil, porque todas marcaram, mas sempre tem uma que marca. Qual destas que são várias delas, qual que marcou mesmo, aquela que não pode faltar nos seus eventos? Isso aqui, ó. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Ergue a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará, te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá teu clamor, teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus. Ama você. Ama você. Para que sofrer? Ele já fez tudo por nós. Olha, o Noite com os Adoradores tem essa alegria, né, de receber essas canções. São coisas que vai marcando. Se tem coisas que marcam, é bom lembrar. Principalmente na sua conversão. Na minha conversão, o Marquinhos marcou. Tanto que eu regravei 3 canções no meu primeiro CD. O Cristo Te Levantará,
tudo posso naquele que me O fortalece. nosso Deus é o Deus de Abraão, que é o Deus do é impossível. o Deus de Isaac e Jacó, É o Deus de Josué. O nosso Deus ainda é o mesmo que faz cair chuva até estremecer. Olha que lembrança. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e Jacó, é o Deus de Josué. O nosso Deus ainda é o mesmo que faz cair a chuva até estremecer. Ele não deixa de ser. Agora, coisas que realmente marcaram a sua trajetória, os arranjos. Você, além de compositor, além de servo de Deus, é arranjador, musicista, faz de tudo e ainda toca sax. Na próxima vez a gente vai querer o sax aqui. Poxa, com certeza. Poxa, vamos trazer a turma aí para a gente fazer um programa abençoado, fazer, na verdade, do palco da Noite dos Adoradores de Deus um culto, porque, na verdade, todos os programas é um culto abençoado. E os arranjos, Marquinhos, quando você compõe, é necessário ter uma história e você vai compondo aleatoriamente, porque não há um padrão para se compor, ou você tem um padrão para compor. É como se fosse uma adoração extravagante. Algo... Você entra no quarto ali, começa a orar, buscar, e aí, de repente, você pega o violão e aí já desce aquela adoração espontânea, né? Que maravilha. E nessa espontaneidade da adoração que vai surgindo, a canção desce. Eu digo que todas as canções, elas nascem na eternidade, né? Que legal, hein? Tudo nasce na eternidade, rapaz, que frase, porque tudo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Na eternidade. Não, e desce da eternidade e volta para a eternidade. E volta para a eternidade, isso é importante. As composições são algo que vem, com certeza, do coração de Deus para o seu coração. Quando Deus chama, Deus faz, e quando Deus faz, Ele nunca deixa de fazer. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali abençoada, queria que você mandasse um recado para esses cantores atuais, né? Principalmente esses que estão iniciando, que ainda acham que, poxa, mas não há oportunidade. Então, eu queria que você mandasse um recado do seu coração para essa turma aí. Não desistam, né? E eu sempre costumo dizer que hoje a nossa luta, ela é espiritual, e como a palavra de Deus diz, que a nossa luta não é contra a carne nem com sangue, né? A nossa luta, ela é uma luta espiritual, é uma luta de potestade, né? Então, a gente só vence o mundo espiritual sendo espiritual. A gente só vence as batalhas da vida buscando e orando a Deus. E eu sei que é uma luta constante para a gente que adora, porque aí vem o que? A vaidade, vem que é normal, né? Nós somos seres humanos, porque a música ela envaidece, a arte envaidece, né? E o que eu digo para vocês que adoram Jesus, né, que tem um dom de cantar, é que você possa buscar Deus, sabe? Santificar. Cante na sua igreja, sabe? Se tiver a oportunidade de cantar, cante, louve, adore, né? E ao seu tempo, o Senhor, com certeza, Ele vai te ouvir, vai ouvir o seu clamor, vai ouvir sua oração, vai ouvir sua súplica, e no tempo certo Ele vai te exaltar, no tempo certo os céus vão te enxergar, né? Que maravilha. Nessa trajetória toda que você teve, você já foi convidado para cantar e ao mesmo tempo ministrar uma palavra? Já, muitas vezes, Olha muitas aí. vezes. É porque assim, geralmente o pessoal quer ouvir a gente cantar mais do que falar, Sim, né? sim, verdade. Ainda mais quando tem pregador no culto, né? Mas a agenda mesmo é mais para Não, quando tem pregador, o pastor, Marquinhos, o pregador já está aí. Já está aí. E, na verdade, quando tem dentro de nós, você tem um pregador, nem um pregador adormecido, não, adormecido, está aí dentro. Tem um aqui pregador. dentro. Tem. Aí, pastor, o que eu faço? Eu, no meio da canção, Você ministra. eu vou ministrando dentro da canção ali. Mas a vontade é de abrir a Bíblia e tal. Entendeu? Usar a hermenêutica, né? A homilética. Mas, assim, eu sou muito, assim, muito ético no sentido, assim, dos lugares que eu chego, às vezes tem um pregador. Aí, eu não gosto. A gente que... Tem cantor que prega mais do que canta, né? É verdade. E aí, o pastor não gosta. No meu caso, já é diferente. Não é diferente porque eu sou o pastor que canta.
Então, Aí já é diferente. é diferente. Então o pessoal convida o pastor, tanto que quando colocam assim, né? Quando vai fazer a divulgação, é o pastor e cantor. Então ele leva os dois. Aí na hora é muito fácil, porque aí eu canto e tal, os forrós, canto algumas canções, eu tento cantar algumas canções, que eu tenho uns playback. Hoje tem um aplicativo chamado Moisés, que dá para baixar os semitons, porque cantar aí nos seus agudos não é fácil não, mas é muito legal. Então é muito disso aí, então é muito bacana, rapaz. Por que eu gosto de apontar isso? Porque às vezes as pessoas pensam que cantores são vazios, que só cantam. Não, senhor, você está enganado, cantores não são vazios, não. Existem cantores que talvez sejam tímidos, não tenham uma oratória legal, fica tímido para pregar, mas vazio não são. É porque as nossas letras, como o senhor falou nisso, são letras, canções cristocêntricas, né? Então, tudo que a gente compõe é a base bíblica, é a base da Bíblia. Então, a gente já canta a Bíblia ali. Então, se torna mais fácil. Com certeza. Se torna mais fácil a evangelizar, falar de Jesus. Mas todo lugar que eu vou, eu falo para o senhor, eu gosto de ministrar dentro da música ali, né? Isso é importante. A ministração dentro da canção. Vou fazer aquela brincadeira ping-pong. Família para você. Família para mim é a minha base. Família para mim é o meu porto seguro, né? Eu tenho uma filha que canta, inclusive, não sei se ela já veio aqui. Não. A Gabriela Gomes. Tem que trazer ela aí, Gabriela Gomes. Gabriela Gomes, ela canta uma canção. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Minha filha é um milagre de Deus, Gabriela Gomes. E ela é o meu legado, né? Meu legado, minha filha. E a família é uma família de oração, uma família que busca, que ora, que Esse Deus é demais. me dá a força. Marquinhos, meu querido, é sem palavras para lhe agradecer pela sua gentileza. Você está em campanhas, você passou por aqui, nós recebemos você com alegria e você nos presenteou, na verdade. Na verdade, você nos honrou, né? Porque receber você é uma honra, a sua trajetória, a sua caminhada aqui para São Paulo, e você ainda reservou esse espaço para nos atender. E o Noite com os Adoradores de Deus, a HIT TV, a família Graça Music, a família Igreja da Graça, é muito grato por esse presente. Eu queria que você deixasse agora os seus contatos, como fazer para levá-lo nos congressos, festivais, plataformas digitais, isso aí tá tudo lá, né? Em cima. Conta pra gente. Meu telefone meu WhatsApp é 021 98557 9020. 021 98557 9020. Você pode falar com a nossa irmã Luzinete Frazão. Estarei à inteira disposição em qualquer lugar do Brasil. Que maravilha. E você em casa, que Deus te abençoe. Eu vou encerrar esse programa mas com o nosso querido Marquinhos Gomes cantando a canção Aonde Quer Que Eu Vá. Aonde quer que você vá, com Deus você vai vencer. Olha, domingo que vem teremos muito mais Noite com os Adoradores de Deus. Eu desejo o início de semana de muita paz, de muito sucesso. Beijo no seu coração, Marquinhos, sem palavra. Beijo no seu coração, coração de adorador, homem de Deus. Canta pra gente, encerrando aí o Noite com os Adoradores. Deus abençoe, Brasil. Bye, bye. Eu quero agradecer a Show Gospel, né, que me trouxe aqui. Oh, maravilha. Mônica da Show Gospel. Obrigado, Mônica. Hoje eu saio de casa, eu fiz mais um pedido pro meu Deus, que Ele guarde a minha amada, meus filhos, frutos do amor que ela me deu. Mais um dia de semana pra encarar essa cidade não é fácil não, mas eu estou protegido. Meu anjo é mais forte que a escuridão. A minha mente é controlada por Ele. Meus pensamentos é aspiração que vem dEle. Aonde quer que eu vá, a tua luz é quem me guia. Aonde quer que eu vá, tua luz me guiará. Aonde quer que eu vá, a tua luz é quem me guia. Aonde quer que eu vá, tua luz